Fala galera do Novos Espíritas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da série Espiritismo e Carnaval. Hoje com um convidado, um amigo, um trabalhador da doutrina espírita, e daqui a pouco ele vai se apresentar. Mas antes disso, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, segue a página do Novos Espíritas no Instagram e no Facebook, para que vocês fiquem por dentro dos vídeos, das novidades que vão aparecendo durante o ano. Esse ano vai ser um ano muito especial, a gente vai ter muitas novidades, muitas coisas boas, para que todo mundo tenha conhecimento da doutrina espírita com qualidade e com jovialidade, com um linguajar fácil e tranquilo, acessível a todos. Então, gostaria que meu amigo se apresentasse para que aí a gente possa entrar no assunto sobre carnaval. Muito bem. Olá, pessoal. Eu sou Tarcísio. Fui convidado aqui por Sérvulo para estar batendo esse papo com vocês aqui hoje, né? Estou, na verdade, enquanto um dos coordenadores do setor de arte da Federação Baiana. Sou aqui da cidade de Pirá e faço parte aí dos centros Ceareiros da Luz e Fabiano de Cristo, que são os centros aqui da cidade que funcionam de forma unificada. Acho que é isso, né? É isso aí. Eu, como todos já sabem, como todos já conhecem, me chamo Sérvulo, sou da Fraternidade Espírita Irmã Sheila e sou administrador da página Novos Espíritas. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que aqui estamos colocando, que possam sugerir assuntos, temas, coisas que vocês sintam à vontade, que queiram saber sobre a doutrina espírita. Pode mandar lá no direct, pode deixar nos comentários, que a gente vai sempre tentando, dentro do possível, apresentar esses temas para vocês e trazer assuntos. Então, hoje, o tema é carnaval propriamente dito. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o carnaval, essa origem histórica, e trazer e contextualizar para a doutrina espírita. Para que a gente tenha ideia, tenha noção do que acontece no carnaval, o que é o espiritismo fala sobre o carnaval e como é que a gente pode melhor lidar com essas situações. Vocês viram no vídeo passado, que na realidade seria o vídeo futuro, mas que a gente teve que antecipar, eventos espíritas que acontecem durante o carnaval. Então, são assim, possibilidades para que a gente possa, de alguma forma, estar vibrando em conjunto com pensamentos positivos, com eventos espíritas, em locais que a gente vai se sentir bem durante o carnaval também. Beleza? Então, agora o Tarcísio vai falar um pouco sobre a parte histórica aí que ele pesquisou, coisas que eu também não sabia, então é muito bom sempre compartilhar a tela com pessoas que estão em busca do conhecimento, sempre estudando e trazendo conteúdo. Sim, sim. Então é isso, né? O Sérvulo me chamou para bater um papo com vocês aí hoje sobre um pouquinho do carnaval, dessa sua origem histórica e dessa relação com a nossa sociedade contemporânea, que quer queiramos ou não, o carnaval é talvez a festa mais popular do mundo, né? Para bater 1 milhão de pessoas nas ruas de Salvador, no Monteiro de Canário, por exemplo, basta a gente piscar o olho que já foi. Então a gente tem que ter, primeiro de tudo, essa dimensão do carnaval para entender a sua importância, né? E aí, né, eu faço faculdade de História, sou historiador, né? Aí eu fui fazer umas pesquisas aí um pouco sobre esse processo, né? E a história do carnaval, assim, o carnaval nos moldes como nós conhecemos hoje, com esse nome carnaval, que eu vou explicar um pouquinho assim mais para frente, ele vem atrelado o processo de surgimento, não surgimento, mas de fortificação da Igreja Católica, do catolicismo, ali na Alta Idade Média, que foi a primeira parte da Idade Média, né? Para quem não sabe, a Idade Média pode ser dividida em 2 pontos ou em 3 pontos, né? E aí, Alta Idade Média, Média Idade Média e Baixa Idade Média. Se a gente for pegar essa divisão das 3, se não, Alta e Baixa Idade Média. E nesse processo da Alta Idade Média, ali por volta do ano 600, a gente teve o processo de começo do surgimento dos moldes do carnaval, nesse tempo, como nós conhecemos atualmente. Porém, né, a história, o surgimento de festas que remetem perspectivas ao carnaval, como nós conhecemos hoje, elas são datadas de 2, 4 mil anos dos nossos tempos atuais, né? Quando a gente for pegar, por exemplo, na Babilônia, ali na região da Mesopotâmia, nos moldes do mundo antigo, a gente vai ter festas
como as sacéias. Vocês me perdoem se eu pronunciar errado, mas, enfim, né? São os nomes não muito fáceis. Quem vai saber se vai pronunciar errado também, né, Tazinho? Então, né? A galera daquele tempo já desencarnou, encarnou tanto que eles não vão nem se sentir mais ofendidos se a gente pronunciar errado. Exatamente. Mas é isso, né? A gente tem essa festa, essa comemoração, ou, quem sabe, essa punição, se a gente chamar assim. Por quê? O que acontecia nesse processo? Que os seus prisioneiros daquela civilização, daquelas cidades, enfim. E aí, dentre eles, era sorteado um sortudo, se a gente puder chamar assim, que tinha 5 dias para viver como rei. Ele vestiria as melhores roupas que tinham naquele local, ele comeria as melhores comidas, ele iria festejar da melhor maneira possível, ele poderia dormir com as mulheres que ele desejasse, inclusive a mulher do rei, se assim ele quisesse. Porém, ele, ao fim dos 5 dias, seria morto. Né? Era a sentença de morte dele. Ele teria aí... A gente tem nos filmes que retratam a cadeira elétrica, por exemplo, que as pessoas podem escolher a comida que eles preferem para a última refeição. Nesse período, era a festa, a vida que ele quisesse nesse período de 5 dias. Então, né, se a gente for buscar no mais antigo, a gente tem isso. Tem uma outra comemoração, que eu não me recordo o nome agora em si, mas também não é um nome muito fácil de ser pronunciado, onde o rei, ele, durante um dia, salvo engano, ele era colocado como escravo, como servo, ele era levado até a estátua do deus Marduk, se eu não estou enganado, ele era chicoteado na frente de todo mundo, na frente também dessa estátua, como uma ideia de subversão, de temor aos deuses da época. Então, a gente começa a observar que, desde os primórdios, a gente tem essas comemorações, essas festas, como uma espécie de troca da realidade, das posições sociais. Né? Como alguns historiadores tratam, um mundo de cabeça para baixo nessas festas, e outras, como a gente pode encontrar as bacanais, nas civilizações greco-romanas, onde a gente vai ter festas destinadas ao deus do vinho, que era Baco, para as civilizações romanas, mas Dionísio para os gregos, onde as festas eram destinadas à embriaguez e aos prazeres da carne. Eram, podemos dizer, as festas de orgias que rolavam nesse período antigo, nessa civilização greco-romana, em especial ali na cidade de Roma, né, toda essa civilização, que também tinha, nesse período, essa troca de papéis sociais, como a gente vai encontrar também em Roma, 2 outras comemorações, que são a Saturnália e a Lupercalia. O galera botava uns nomes que só Deus, viu? Que também eram festas que tinham esse papel de troca, né? A gente poderia ter ali festas com muitas comidas, muitas bebidas, muitas danças, e novamente os papéis sociais eram invertidos. Os escravos, né, os escravizados da época, etc., eles eram colocados na condição de senhor, eles eram colocados, e os senhores na condição de escravo, durante aquelas comemorações. Mais uma vez, Assim, repetindo assim. Pode falar. um detalhe só do nome, né? A Saturnália, no caso, era uma homenagem ao deus Saturno, que era como eles chamavam, né? E também na civilização grega tem comparado, eu não lembro agora qual é, mas que na realidade também existia essa festa na grega em homenagem a esse deus que chamava de outra forma. Eles sempre buscavam, né, uma forma de, tipo assim, homenagear o deus com a festa carnal, trazendo sempre para a carne. Isso a gente também vê no carnaval, que a gente vai ver mais adiante. Só para fazer essa pontuação. Sim, sim, inclusive é por isso que surge depois, né, o processo da Igreja Católica tentando dar uma segurada nessas questões. Então a gente tem essas, talvez, 4, 5 comemorações desse mundo antigo, onde a gente encontra, como eu já falei, esse processo de troca, de inversão desses papéis sociais, onde prisioneiros, onde escravos, eles assumiam esse status, né, de senhor ou do que quer que seja ali, mas numa condição mais elevada do que propriamente escravizado, para poder comemorar, extravagar e até mesmo, de uma certa forma, questionar aqueles que eram seus senhores, naquele sentido, porque eles estavam assumindo os locais deles
pelo menos na teoria ali daquela comemoração, e podiam, né, dar uma alfinetada ali, outra acolá, por causa dessa subversão. Porém, o tempo se foi passando, e aí, como eu já falei lá no início, a Igreja Católica, né, o catolicismo, o cristianismo, melhor dizendo, ele foi, né, sendo desenvolvido com a vinda de Jesus, aqueles 3 anos ali onde ele pregou, a continuação dos apóstolos, dos caminhos, o surgimento das igrejas com Paulo, a perseguição que a gente teve, a Igreja Católica. Depois a gente vai ter, me falha a memória, o imperador que denomina o catolicismo como a religião do Império Romano, e aí a gente vai tendo todas essas discussões históricas sobre o processo de fortificação, mas quando a igreja ela já é hegemônica naquele papel, ela começa a querer, de uma certa maneira, a não ver com bons olhos essas comemorações que acontecem no período dela e continuam a acontecer depois. Ela não começava a não ver com bons olhos e começa a buscar mecanismos de tentar, de uma certa maneira, dar uma segurada. Dizer, opa, não é tão legal essa entrega aos prazeres da carne, opa, não é tão legal essa inversão de papéis, porque dá uma ideia de que o soberano não é tão soberano assim, aí se tinha a ideia de que o rei era a representação de Deus na terra, então você tem essa troca, opa, como é que Deus está deixando de ser o superior, enfim, você tem essa série de fatores que a igreja começa a não olhar tão bem assim, e aí, como eu falei, lá na Alta Idade Média, ali por volta do ano 600, o Papa Gregório I ele determina o surgimento de 40 dias de privações. Eram 40 dias que antecediam o período da Páscoa, aonde você não poderia comer carne, onde você não poderia comer gordura, por exemplo. Só que tem aquela coisa, a galera, essas festas que eu já falei anteriores, né, como as sacéias, os bacanais, etc., eles eram festas populares. Todo mundo gostava, todo mundo queria participar. E aí a igreja ela não consegue necessariamente controlar, mesmo com a criação dos 40 dias, porque a galera vai dizer o quê? Opa, se eu tenho aqui 40 dias que eu vou estar privado de comer carne, de comer gordura, de festejar, enfim, de fazer o que eu faço, a gente precisa dar um escape, a gente precisa compensar esses 40 dias. E aí você surge o período pré-quaresma, que é o período como a gente encontra, né, Carnivale ou Carnes Levale, enfim, há traduções e falas aí com relação a como que é o termo em latim, que na tradução a gente pode chamar como adeus à carne, ou deixa a carne ir, ou retirar a carne, como nós queiramos chamar, aonde essa galera, que depois, né, esse nome Carnivale ou Carne Levale vai originar ao próprio carnaval, como a gente conhece, aonde a galera simplesmente ia, se entregava aos prazeres, essas comemorações, essas festas, porque eles iriam passar 40 dias em privação total, ou até mais, porque, né, a igreja ia tentar de várias maneiras a conseguir moldar esse pessoal para não passar por isso. Então, isso foram comemorações que em alguns locais duravam do final do Natal até o início da Quaresma, outros locais duravam apenas 3 dias antes da Quaresma, ou uma semana, enfim, há variações nesse processo. E aí, na realidade, né, Tarcísio, também tem acúmulos como é que eu posso dizer, de culturas, né? Para criar-se esses eventos, vamos dizer assim. Eu acho que no primeiro momento, quando a Igreja Católica pensa nesses 40 dias, ele faz a associação também àquele período que Jesus passou no deserto, privado de inúmeras situações, né? Que ele se dedica realmente à introspecção, e a ideia da Igreja Católica naquela época era fazer exatamente isso, que você tem uma introspecção nesses 40 dias e tem a noção do que está acontecendo. E aí vem mistura novamente de culturas, porque a questão da Páscoa em si foi do povo hebreu, que quando sai do Egito, ele faz uma festa em homenagem a esse Deus que eles acreditam, para que homenagear ele por conta de ter livrado eles de todas as opressões, da escravidão do povo egípcio.
Então, a gente vê que nossa cultura, ela vai miscigenando, vai misturando e vai criando vários eventos grandes e que a gente mal sabe a origem deles. E é como você falou, hoje temos o carnaval aqui em Salvador, o maior do mundo, né? Então, essa é a maior festa de rua do mundo. E você pega e remete ele a 4.000 anos antes de Cristo, antes da Era Moderna. Então, você tem muita coisa ainda arregada, carregada de coisas materialistas, de situações que ainda hoje a gente vê, de festejos que envolvem uso excessivo de bebidas, uso excessivo de comidas, da própria valorização do corpo material, né? Então, é bem interessante quando a gente vai remetendo esses assuntos e a gente vem nessas mudanças que vão ocorrendo, mas que a gente sempre vê que ainda tem um cunho de materialização, de materialidade, da nossa ainda deficiência com a espiritualidade. Sim, são fatores, né? A gente sabe que o Império Romano ele foi o maior império já existente no mundo em termos de territorialidade, então vários povos estavam envolvidos nessa cultura que a gente vê nessas festas de Roma e que aconteciam com aquelas civilizações. Se a gente for pensar no próprio processo reencarnatório, um espírito que viveu, por exemplo, na Babilônia, passou por uma festa dessa, ele poderia muito bem ter reencarnado depois no próprio Império Romano, participando de outra festa, trazendo ainda essa reminiscência dentro de si e experienciando esse processo de permanência, que a gente chama de permanências históricas, onde acontecimentos não continuam da mesma maneira, mas têm verossimilhanças com outros acontecimentos. Então a gente percebe que são realmente etapas que se assemelham muito, que vêm desembocar em algo que ainda continua semelhante, né? Mas, enfim, como eu estava falando ainda desse processo da igreja e etc., falando do Carnevale e tal, foi algo que foi né, segurando por muito tempo, inclusive ainda até hoje a gente tem o período da quaresma, tem muita gente que ainda faz jejum e etc. ainda hoje, apesar de estar cada vez mais desaparecendo a perspectiva coletiva, né? As pessoas cada vez mais deixam esse tipo de tradição um pouco mais de lado. A gente sempre sabe que tem aqueles, né, que não permanecem fiéis, mas muitos outros já vão deixando um pouco isso de lado. Mas aí, né, esses processos continuaram, e aí durante o período da Renascença, salvo engano, século XIV, século XV, XVI, a gente vai ter o surgimento dos carnavais de Florença, né, os carnavais italianos, Florença, Veneza, com seus bailes de máscaras, os seus desfiles de carros enfeitados, enfim, processos que também já vão remeter ainda mais ao que nós temos hoje aqui, por exemplo, como as escolas de samba, ou até mesmo como o processo dos bailes que a gente tinha no século XVIII, no século XIX, bailes de máscaras, bailes fantasiados, etc. Mas aí, com todo esse processo, não muito diferente, o carnaval, né, o Carnevales, ele tinha comemorações peculiares para cada povos. E em Portugal, nós tínhamos uma que era chamada de intrudo. E esse intrudo ele chega até o Brasil com os portugueses e, segundo a historiadora Lina Schwartz, os primeiros relatos que nós temos de marchas de carnavais, de comemorações que remetem a essa perspectiva, é em Pernambuco, no ano de 1553, que a gente já vai ter essas primeiras representações que dão a entender do carnaval e dessas comemorações com o intrudo. O intrudo, de uma certa forma, nada mais é do que uma comemoração onde não tinha música, se não me engano, não tinha esse processo de música, mas que as pessoas enchiam garrafas com líquidos não tão cheirosos assim. Aí a gente pode imaginar a própria urina ou outras onde eles colocavam aromatizantes para poder ficar como odor sobre esse líquido e jogavam nas pessoas que passavam na rua de forma aleatória. Não tinha muita importância de quem que era. Então isso é um intrudo, mas que com o passar do tempo ele começa a ser adaptado. A gente, quando sabe que nós temos no Brasil três povos que são talvez o tripé de sustentação, que são os povos portugueses, os povos indígenas e os povos africanos. E aí, com a vinda dos africanos para o Brasil nesse processo de escravização, eles trouxeram todos a sua perspectiva de comemorações, de festas, que nós conhecemos muito bem, que foram se sendo adaptadas a esse processo do intrudo, e a gente começa a ter festas também com música, com ritmos. E aí a gente tem um artigo, eu não me recordo muito bem, mas um professor vai falar sobre a cidade de Salvador,
ali no período do século XVIII, e ele fala do século XVIII e XIX, e ele fala do intrudo como uma festa onde os escravizados tinham a oportunidade de sair às ruas, vestido de mulheres, vestido de soberanos daquela época, né? A gente pensar ali do próprio imperador ou de um governador, enfim, que se tinha naquela época, para poder aproveitar aquele momento para tirar onda, para poder fazer um protesto, para poder de alguma forma dar uma espetadinha aqui, outra ali naquela sociedade de elite que a gente tinha naquele processo de Salvador. E não por isso eles assumiam a rua nesses momentos e a elite ficava mais reclusa em casa. Porém, com o passar do tempo, a elite, esse autor vai falar, a elite de Salvador passa a querer reassumir as ruas. E aí existe um processo de retirada dessa população para as margens, e aí a gente começa a ter as favelas de Salvador cada vez mais se fortalecendo, e, consequentemente, surge-se um processo de elitização sobre o carnaval, porque, né, a elite já tinha feito com que a imprensa e com que a polícia fosse contra aquelas festas, né, de sujeiras e etc. E aí a população escravizada, liberta, começa a ter que se adaptar. E com isso a gente surge os cordões, surge os ranchos. Os cordões eram festas onde a gente tinha a participação da capoeira, por exemplo, a participação de algumas perspectivas religiosas, a gente tinha a participação do Zé Pereira, que era um boneco de pernas compridas, etc., que, se eu não me engano, vai dar até origem a depois o boneco de Olinda e aquelas questões mais. Os ranchos eram comemorações mais voltadas à população da zona rural, e a gente vai ter também a criação das marchinhas. E aí é interessante falar da marchinha, porque a primeira marchinha que surgiu no Brasil foi no final do século XIX, início do século XX, com uma mulher de 50 anos, que já era mãe, já era avó, e era alguém que lutava, foi a primeira pessoa que lutou pelos direitos autorais e criou aquela marchinha famosa, né, o Abre Alas. O Abre Alas que eu quero passar. Então essa foi a primeira marchinha que surgiu no Brasil durante esse processo de retomada da população, né, a essa comemoração popular, né, que a elite vinha tomando conta, também com bailes de carnaval aqui no Brasil e etc., né, os bailes de máscara e tal. Junto com esse processo, aí já para a gente finalizar esse processo de aparato histórico aí, a gente tem a criação dos afoxés, aí na cidade de Salvador, né, por exemplo, a gente tem o frevo no Recife, a gente vai ter aí agora também já no século XX, ali já no primeiro trimestre, né, nos primeiros 30 anos ali, 40 anos do século XX, a gente vai ter a criação das escolas de samba e dos trios elétricos um pouco depois na cidade de Salvador, né. E aí vale só fazer uma ressalva, que o primeiro samba, assim, o samba, enquanto ritmo, ele começa em Salvador. Porém, ele só vai realmente se fortalecer no Rio de Janeiro com o Donga, quando ele vai criar o samba pelo telefone. Eu não me lembro muito bem da música, mas ele fala que, tipo, pelo telefone, não sei se o guarda avisa que tem uma roleta para se jogar, enfim, alguma coisa assim, vocês podem pesquisar para analisar melhor sobre isso, que foi ali por volta de 1919, 1915, 1910, alguma coisa assim, que o Donga cria isso, e a partir daí a gente vai ter as criações da primeira escola de samba, por exemplo, que foi a Deixa Falar, criada no Rio em 1928. A gente também vai ter o primeiro bloco de carnaval em Pernambuco, em 1931, que foi o Homem da Meia-Noite, que teve esse processo, e a criação dos trios elétricos em Salvador, em 1951, que ali com o Dodô e Osmar, que saiu em cima de um carro, cantando, e um tempo depois teve um outro moço que foi sair com eles também, deu o nome de trio elétrico e pegou, e hoje o trio elétrico, não existe Carnaval de Salvador sem os trios elétricos, né, a galera pulando atrás. Quando você fala do Homem da Meia-Noite, se eu não me engano, ainda existe até hoje, né? Ele é o bloco de carnaval mais antigo do Brasil, vamos dizer assim. O bloco mesmo, né, de rua. E Dodô e Osmar ficaram eternizados pela música que, inclusive, eu cantei no primeiro vídeo da série, que ele fala: eu queria que a nossa alegria fosse eterna, que um dia a paz vença a guerra. E na música também tem a Baianidade de Nagu, também tem essa parte do Dudu e Osmar, Eternos do Dudu e Osmar, porque deram origem a esse processo de festas aqui na capital da Bahia, em Salvador, que um dia já foi a capital do Brasil e que volta sempre, as suas atenções são sempre voltadas
a Salvador quando se fala de carnaval. Parece que falar de carnaval é sinônimo de falar em Salvador. E isso é muito interessante, né, Tarcísio? Quando você traz esse arremate histórico, é muito interessante quando eu consigo trazer uma pessoa que tenha esse conhecimento. Eu não, metade do assunto que você trouxe aí, provavelmente muitas pessoas não conhecem. Eu acho que é muito interessante que a gente traga esse aspecto histórico para que a gente possa discutir agora, né, a questão do carnaval quanto festa barra quanto opinião espírita a respeito disso. A gente sabe que toda festa com alegria, com emoção, ela gera uma energia no globo, né? Na psicosfera do globo. Eu cheguei a comentar no vídeo anterior sobre essa egrégora que se forma, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por conta da parte dos obsessores, dos espíritos que estão ali também se aproveitando desse mau uso das nossas escolhas com relação aos excessos, né? Os excessos da bebida, do sexo, dos vícios em si, de forma desregrada. Sim, sim, é isso. O carnaval, ele tem, é claro, uma importância cultural. Por todos esses processos que a gente passa, sempre a população, o ser humano, está participando, está festejando. Tem uma importância econômica, é uma das festas que mais arrecada dinheiro para os cofres públicos e também privados, né, que a gente sabe que o carnaval hoje é uma mistura entre público e privado. Então, ele tem essa importância. Muitas pessoas trabalham no carnaval, como os vendedores ambulantes, e necessitam muito daquele dinheiro, não só para o período de fevereiro, mas para um período mais extenso do próprio processo de subsistência. Porém, tem isso que você falou, né? É a gente agora entrar na perspectiva mais espiritual da coisa. Porque, como você falou, muita gente, quando vê, assim, uma pessoa só vibrando, ela emite, quando a pessoa pensa, vibra, ela emite uma perspectiva, né? A gente pode chamar de uma espécie de matéria, como Emmanuel chama, né? Uma matéria mais sutil que o pensamento e a vibração ele gera, para a perspectiva espiritual. Imagina muita gente, vamos dizer, orando ao mesmo tempo, que era a potência dessa energia. Agora a gente imaginar o contrário, muita gente bebendo ao mesmo tempo, xingando muitas vezes ao mesmo tempo, brigando ao mesmo tempo. O Rossandro ele traz uma história de um atendimento dele, não numa festa de carnaval, mas numa festa dessas, onde envolve muitos jovens e muitas pessoas, com relação a dois rapazes que tinham tomado, né, um doce na festa, eles foram urinar, o banheiro estava cheio, eles foram, né, para a parte de trás e eles se depararam com uma cena de orgia coletiva e vários espíritos com uma feição de demônios, nessa perspectiva que a gente tem hoje de chifres, etc., rodando e se deliciando com toda aquela cena, sabe? Então, a gente imaginar isso numa perspectiva de muito mais pessoas vivenciando aquilo, que não são só um grupinho numa festa que cabe, sei lá, 10 mil pessoas, mas numa festa onde cabe 1 milhão de pessoas, cabe 500 mil pessoas. Então, a gente imaginar esse lado espiritual. Aí entra a questão, como a gente estava conversando nos bastidores, né, Cébula? Lembrar de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, porém, nem tudo me convém. É a gente entender isso. A partir do momento em que nós estamos reencarnados, ou não, até mesmo no plano espiritual, nós temos uma coisa que é soberana, salvo engano, é o Leon Denis quem vai trazer em uma das suas obras, acho que é no Porquê da Vida, uma das cartas onde um determinado espírito ele vai falar que se tem uma coisa que a espiritualidade não perpassa perante a individualidade do outro, é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, a nossa decisão é soberana. Então, nós podemos escolher ir para um carnaval, não ir para um carnaval, ir para uma festa de família, não ir para uma festa de família, sabe? Nós temos essa escolha de ir ou não ir. Porém, não entra só no ir ou no não ir. Porque, né, o Divaldo ele fala sobre isso e a gente consegue perceber que muitas pessoas passam o ano todo se segurando na perspectiva econômica, na perspectiva dos desejos, dos sentimentos, para chegar no carnaval simplesmente extravasar como se ali fosse o fim do mundo. Oh, meu Deus, eu vou morrer amanhã, não vai existir mais nada depois disso, então eu tenho que comemorar, eu tenho que botar para fora tudo isso de uma única vez.
Então, as pessoas vão com essa perspectiva para o carnaval, e aí é onde está o problema. Porque quando a gente vai assim, nessa ideia, nessa ânsia, nessa ganância de beber e de outras coisas mais, a espiritualidade, aqueles espíritos que são ligados a essas perspectivas no mundo espiritual. No dito popular, os obsessores, os espíritos das trevas, os espíritos menos evoluídos, independente de como a gente quer chamar. Mas aqueles irmãos que estão lá, que vivenciaram isso e desencarnaram ainda querendo curtir isso, eles vão aproveitar dessas festas para retornar e, através das emanações fluídicas daqueles que ali estão, se deliciarem também. E pior ainda, né, ou um pouco mais agravante que isso, eles se sintonizam conosco nesse período de festividades e continuam a caminhar conosco, porque bateu a sintonia ali, né? Deu a sintonia, opa, nós pensamos igual, queremos as mesmas coisas, eu vou lhe acompanhar, vou ver o que você tem mais a me oferecer, para além do carnaval. E aí é um grande perigo, porque essa galera que é muitas vezes curtição e outras coisas mais, eles vêm atrás de nós atrás disso, sabe? Então aí é onde está o perigo. Nós podemos sim ir para o carnaval, não tem nada que impeça um espírita, Era isso que um eu ia falar agora. católico, um evangélico, um bandista, um candomblessista, um budista, sabe? Não tem nada que nos impeça. Agora a questão é qual a nossa intenção, qual o nosso desejo, qual a nossa vibração, porque é isso que vai dizer quem é a espiritualidade que vai estar ao nosso lado, né? Quando a gente fala de espiritismo em carnaval, fica até. Algumas pessoas vão olhar assim e falar: oxe, por que o espiritismo está falando de carnaval? Por que o espírita está falando de carnaval? A doutrina espírita, em nenhum momento, ela é proibitiva. Ela não proíbe você de nada. Nada, absolutamente nada. No espiritismo, tem espírita que bebe, tem espírita que não bebe. Tem espírita que gosta de fumar, que fuma, e tem espírita que não fuma. E assim, não existe proibição. Existe autoconhecimento e conhecimento das leis divinas. Quando a gente pensa e quando a gente começa a analisar da forma como a gente age e entende que o corpo físico reflete no corpo espiritual, ou o inverso também, né? Na realidade, o corpo espiritual também influencia no corpo espírito, no corpo físico. Então a gente começa a entender que a gente deve cuidar da melhor forma possível do nosso corpo, seja na parte mental, seja na parte física. Quando a gente pensa e quando a gente analisa essas situações de como a gente está falando aqui do carnaval, que é uma festa muito materialista, que é voltada aos desejos do corpo físico, a gente está aqui elucidando situações para que você, que é espírita e que quer curtir o carnaval, esteja atento e se preserve. Proteja seu campo, seja o campo perispirítico, quanto o corpo físico. Então, assim, se você vai para uma festa dessas, vá. Só que, assim, tem noção de que se você tiver lá só para cair na cachaça, ficar bêbado, ou então sair para pegar várias mulheres, ou vários homens, no caso das meninas que estão assistindo o vídeo, ou de outros homens vice-versa, também. outros gêneros, porque hoje existe essa universalidade de gêneros que a gente não tem nem como enumerar aqui, são tantas categorias que são criadas que eu acho que na realidade tudo deveria ser falado de amor entre os nossos irmãos e aí cada um ama quem quiser. Toda forma de amor é válida, né? Exatamente. Mas que a gente tem essa noção de que se você só vai para tipo, fazer isso que o Tarcísio falou, de me segurei o ano todo, aqui eu vou extravasar. Se eu me segurei o ano todo, que eu não bebi o ano inteiro, eu vou beber no carnaval. Então ali você já está atraindo, só de você ter esse pensamento, de você ir para a festa com aquele pensamento, com esse pensamento, você já está atraindo todos os espíritos negativos que estão ali querendo se aproveitar desse momento para perto de você. Então, quem é espírita tem muito mais responsabilidade porque ele conhece o que existe. A gente não está dizendo que você não deve ir. A gente só está falando que se você gosta do estilo de música, se você gosta do ambiente festivo, vá com consciência. Consciência de quê? É o porquê que eu tô indo, né? Entender Exatamente.
Porque, tipo, tem muita... Eu acho bonito, às vezes eu paro muito para assistir os desfiles das escolas de samba lá do Rio, São Paulo e tal. Então, não há problema de você ir, por exemplo, um desfile daquilo. Mas qual é a intenção? Eu estou indo porque eu admiro aquilo, eu acho aquilo belo, eu acho aquilo bonito, e vou com a minha família, com os meus filhos, ou o que quer que seja, para admirar a beleza do trabalho daquele pessoal, para criar fantasia, para montar um carro, uma música e ir para ali. Ou eu estou indo simplesmente para encher a cara enquanto tem alguém ali, caçar uma confusão com o outro, sabe? É a mesma coisa, às vezes a gente tá ali em Salvador, eu vou pro carnaval porque eu gosto daquela banda, daquele grupo que tá ali se apresentando, ou eu tô indo para ficar atrás do trio trocando soco? Eu tô indo para poder, sei lá, eu dei R$ 500 numa entrada para um camarote daquele e tô indo porque eu quero tirar R$ 500 de bebida para valer a pena num único dia, na única tarde, na única noite, sabe? Eu tô indo porque, sei lá, tô disputando com meus amigos quem pega mais gente. Vamos sair de lá, sabe, ferrado sei lá, pega, quem sabe, uma DST, um negócio assim, mas não, vamos ver quem vai pegar mais gente, sacou? A gente entender isso, porque não importa o ambiente que a gente está entrando, mas importa qual a nossa intenção e a nossa vibração para com aquele ambiente. Talvez a vocês, né, possam dizer que, Tarcísio, é um exemplo muito grande, mas a gente tem dois exemplos, com essas duas pessoas aqui, ó, Chico e Divaldo. O pai de Chico pediu a um amigo para levar Chico num bordel, porque Chico nunca tinha namorado, nada do tipo, ele queria que o filho, né, virasse homem, vamos dizer assim, como se tinha naquele tempo, ao qual Chico ainda era jovem. E Chico entra lá, o que é que Chico fez? Foi orar com as moças que ali estavam, tanto na primeira quanto vezes depois. O Marcel Souto Maior até traz um relato no livro da biografia dele sobre Chico, que teve um dado momento que Chico estava precisando de dinheiro, se eu não me engano, não lembro se para uma cirurgia ou se para ajudar outras pessoas, e a doação que Chico recebeu foi de uma moça de vida, vamos chamar assim, sabe, de uma prostituta. E sabe, então não importa o ambiente que a pessoa entra. Divaldo tem uma história também muito parecida no filme sobre a história dele, tem uma cena onde ele entra com o Nilson em um bordel também, e Nilson fala que nesse lugar não tem nada para eles e tal, mas Divaldo fala, não, aqui tem. E Divaldo vai entrando, chega no fundo, acha uma mãe cheia de filhos passando fome e passa a ajudar aquele pessoal. Então não importa onde eu entro, mas por que eu entro? O que é que eu estou buscando ali? O que é que eu quero fazer ali? Então tem muita gente que vai para o Carnaval de Salvador, não bebe, não fuma, não caça briga com ninguém, vai e volta numa boa, divertido, alegre, tomou seu banho de praia ali suave, tomou seu banho de piscina, dependendo de onde está, pulou atrás de um trio, brincou muito, mas está de boa, não mexeu com ninguém, não atrapalhou a vida de ninguém, nem a sua própria vida, porque o que ele queria era simplesmente curtir, se divertir. Então, a gente, como o Sérgio falou, a doutrina não vai dizer, olha, vá ou não vá, faça ou não faça, mas olha, há possibilidades, a partir da sua escolha, de dar certo por causa disso ou de dar errado por causa disso. Escolha o que você quer. É isso que o Paulo fala. Tudo eu posso fazer. Porém, eu compreendo que existe um propósito para a minha vida, onde escolha A me levará a um caminho, escolha B me levará a outro. E a partir disso, eu entendo como eu devo proceder perante a sociedade. E isso é para tudo, não só para o carnaval, mas para qualquer outra comemoração, para qualquer outros acessos a grupos, até mesmo trabalho, até mesmo estudo, até mesmo as relações do dia a dia. É a gente entender que nós podemos tudo, mas nem tudo mais nos convém, porque a gente já compreende que a nossa realidade é outra. Eu, trazendo um exemplo mais pessoal, eu já fui atrás de muito trio aqui no Pirá, nos micaretas. Aqui não tem carnaval, mas tinha, né? Já tem uns 2 anos ou 3 que não tem, mas tinha micareta. Eu já fui lá atrás do trio de Piscirico, atrás do trio de Bel, sabe? Então, eu já fui, mas hoje aquilo para mim, Tarcísio, não faz mais um sentido. Mas por que para mim Tarcísio não faz sentido? Porque naquele momento que eu estarei ali, eu estou fazendo outra coisa, em outra experiência. Cérvola, que, por exemplo, continua fazendo isso, quer dizer que para ele não vale, que ele está errado e eu estou certo? Não, porque Cérvola pode estar lá, sei lá, está lá e aí alguém precisa de uma ajuda junto dele, ele ajuda, e eu tocar no outro meu negócio cá, seja lá o que for,
não é pulando atrás de um trio nem outra coisa, e chega alguém precisando de mim, eu não ajudo, viro as costas, sabe? Então, a gente ter sempre em mente isso. E aí, existe uma válvula de escape, se a gente puder chamar assim, e aí os meninos já falaram, né, quando os meninos foram tratar lá do vídeo que você já lançou sobre essas festas que a gente pode estar indo, para além no período do carnaval, mas para além do carnaval, né? Existem, né, como a gente pode chamar popularmente, como os carnavais espíritas, se a gente quiser denominar porventura assim, né? Que é algo corriqueiro de todas as religiões. Quantos retiros católicos ou protestantes a gente conhece que tem? Para o movimento espírita, a gente também tem. E aí, né, para a nossa realidade, existe a Congebe, por exemplo, aqui na Bahia, que é desenvolvida no período de carnaval, onde a galera vai se reunir, né, a juventude vai se reunir naquele período, não para ficar lá, né, meditando, orando, aquela coisa toda, mas vai para se divertir, para encontrar outras pessoas que estão vibrando na mesma sintonia que eles, que não querem confusão, que não querem drogas, que não querem nada desse tipo, mas que vão para cantar, para brincar, para fazer teatro, para buscar outras formas de também se divertir, de também ter uma válvula de escape dessa cobrança social que nós vivemos, de uma certa maneira, no ano todo, né? E Sim. isso não é só na Bahia, quase que todos os estados têm comemorações que envolvem esse processo, né? Sim, a gente fala até no outro vídeo a respeito disso, a questão de, tipo, tem no país inteiro, não é só na Bahia que tem a Congeb. Então tem Sim, a Conge, não sei o que lá de São Paulo, tem a Confraternização das Juventudes Espíritas de Sergipe, a Confraternização, tipo assim, tem vários locais. Aí depende de você que está assistindo e buscar qual da sua região e de que forma melhor vai te atender para você participar, se você quiser e tal. sim, sim. E assim, um outro fator que é muito importante, né, que a gente tem em mente, que essa egrégora que se forma muito nesse período. Eu não sei se as pessoas percebem, né, mas tem coisas que acontecem e que estão intimamente ligadas a essa parte espiritual e limpeza do plano após essa festa que é tão materialista, que assim, toda quarta-feira de cinza chove em Salvador. Toda. Se você pegar o retrospecto, assim, tipo, todos os anos passados, se teve uma que não choveu, choveu na quinta, vamos dizer assim. Porque é a limpeza do globo da parte espiritual. E os espíritos que estão ligados à proteção das cidades e das regiões, eles fazem essa limpeza dessa matéria suja, entre aspas, que fica na atmosfera desses pensamentos ligados aos vícios e a essa parte sexual também. Então, assim, que a gente tenha em mente que nosso papel, quanto jovens espíritas, quanto espíritas em crescimento, é esse, de a gente vibrar positivamente dentro desse período. A gente pode fazer isso no ambiente de festa lá no carnaval, atrás de um trio elétrico? Pode, mas demanda muito mais conhecimento de si mesmo e da forma como você pode lidar com aquelas situações. E também, assim, Controle, né? o Controle controle. emocional. Esse ano a gente sabe que não vai ter a festa de rua tão famosa por conta da pandemia que estamos vivendo, mas assim que possamos dentro dos nossos lares também curtir esses momentos com as músicas, com as lives que vão acontecer com toda certeza. Já tem lives confirmadas aí de diversos cantores, mas que a gente possa ter essa consciência de que não é porque eu não estou na rua que eu não devo, tipo, que eu devo ou não devo fazer tal coisa ou não fazer tal coisa que eu faria na rua. Porque vai ter gente que vai chegar, vai assistir uma live e vai beber todas como se estivesse lá na avenida, né? E também não é isso que a gente quer. Aí você vai acabar atraindo esses espíritos que estão esperando aquele momento para poder ficar ali perto de você bebendo e aproveitando dessa energia da bebida, da sexualidade, etc. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente consiga fazer da melhor forma possível esse momento de carnaval. Tarcísio, dê assim suas considerações já para nos aproximarmos da finalização. Não, eu só tenho mesmo agradecer a você pelo convite. E é isso, é dizer que todos nós estamos suscetíveis a esse processo de indução
da espiritualidade, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, né? Que nós somos influenciados até muito mais do que a gente pode imaginar, né? Que o mundo material com o mundo espiritual se acotovela incessantemente, a gente está nessa troca constante de relações entre o plano de lá, o plano de cá, e daqui para lá, enfim. Então, o que a gente tem em mente é da gente escolher quem a gente quer que nos influencie. Se são os espíritos que nos querem o bem ou se são os espíritos que porventura nos querem o mal, porque a gente pode ter feito alguma coisa em alguma existência passada. Então a gente entender isso, que a espiritualidade simplesmente vem a partir do nosso querer. Se nós queremos a todo momento drogas, a todo momento curtições e etc., os espíritos que querem aquilo é que vão se sentir no nosso círculo de amizade espiritual. Se, por outro lado, a gente já busca uma outra perspectiva, já muito mais da caridade, entendendo a caridade como está no Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão, aqueles espíritos que também querem isso é quem vão se aproximar de nós. E aí, eu não gosto muito de falar, né, de trazer muitos exemplos pessoais, mas eu acho que para o Carnaval esse exemplo é um exemplo interessante, né? Eu estou na doutrina há não muito tempo, e aí antes da doutrina eu era, vamos dizer assim, um jovem que curtia um pouco da vida. E aí eu sou trabalhador da mediúnica aqui da minha casa, e nenhuma das mediúnicas chegou a uma comunicação para com esse ser que vos fala. E nada mais era do que um espírito falando que eu tinha abandonado ele, que agora não estava mais nos regues, e que ele sentia a minha falta, porque aquele momento era o momento em que ele e eu estávamos numa troca constante daquilo que eu consumia de drogas, e aí pensando em todas essas perspectivas, né, as lícitas e as ilícitas, vamos dizer assim, naquele momento, ele estava junto comigo também usufruindo daquilo. E como eu não estava mais, ele não estava, né, tendo a minha companhia e, consequentemente, estava sentindo falta de mim e do que era acarretado com aquilo. Então, a gente imaginar que eu sou só um exemplo, mas quantos muitos outros não tem por aí, que as pessoas, né, que nós não sabemos, né, por exemplo, que vamos dizer que eu não tivesse recebido esse recadinho e fosse alguém que tá tendo esse processo de ligação com a espiritualidade, não sabe. Entende? Quantos por aí não tem que estão passando por isso e que estão curtindo a vida como, né, se a perspectiva espiritual não existisse. Então, é mesmo que a gente tenha em mente que essa relação acontece e que da mesma forma que esse espírito chegou para mim, ele poderia nunca ter chegado se eu tivesse continuado, talvez, onde eu estava. Não, como já falei, não pelo local e pelas companhias, mas pelo que eu estava fazendo naquele local. Então, que a gente tenha sempre em mente que a gente pode curtir o carnaval, que a gente pode curtir muitas festas que a gente quiser, mas tendo sempre em mente o controle. E eu estou indo ali para curtir a música, me divertir com os meus amigos, ou eu estou indo ali simplesmente para consumir o que aquele espaço me oferece, né, enquanto coisas que não vão me deixar tão bem, mas sim na perspectiva ruim, né? Tanto naquele momento quanto para depois. Eu acho que o recado maior que fica é isso, é controle e certeza de que a espiritualidade existe e que só depende de nós termos as companhias, né, nesses espaços. É isso aí. Muito obrigado, Tarcísio, por ter participado aqui. Você trouxe esse conteúdo histórico muito, muito importante, muito, acho que assim, muito pouco conhecido, né? E acho que, como você falou, você é historiador, você estuda história. Agora, para nós leigos que não estudamos assim a fundo, é um negócio, uma novidade, mas que é muito interessante. Que a gente consiga, que a gente tenha conseguido levar para vocês um pouco dessa visão espírita acerca do carnaval, que a gente possa ter influenciado beneficamente vocês da melhor forma possível. Então, agradecemos a todos. É só uma indicação para o pessoal. Eu não estou com o livro aqui em mãos, é que eu estou no quarto livro que está na sala, mas fica uma dica para vocês que querem, porventura, conhecer um pouco mais do carnaval, e entender um pouco mais dessa relação da espiritualidade. O livro psicografado por esse moço aqui, Gidivaldo, com Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. É um livro praticamente inteiro que ele vai desenrolar um pouco como que é essa relação do carnaval com a espiritualidade, da espiritualidade para as festividades do carnaval. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais isso, essa relação aí
de obsessão e etc., né? Só ir buscar nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, por Manuel Flamengo de Miranda. Vou colocar na legenda, vou colocar Bom, no comentário fixado. Então, é isso, pessoal. Sigam nossas redes sociais. Eucísio, eu não sei de que lado vai aparecer aí, mas vai aparecer em algum canto na tela. Eucísio, que é Tarcísio Marques. Servali Júnior, que sou eu. E há também as redes sociais de Novos Espíritas. YouTube, Facebook e Instagram. Então, fiquem com Deus. É isso. E é nóis. valeu, galerinha. Valeu, Serra. Valeu!